Aí, já estamos de volta aqui com o Dr. César Ribeiro. Tudo bom, César? Tudo bem, Então tá Isabel. bom. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante debater-se sobre esse assunto, tá? Por quê? Primeiros socorros, tá? Alguns cuidados que nós devemos ter com os pets em casa e também primeiros socorros. Nós temos, assim, várias situações, não é, César? Doutor César, desculpa. Não, pode chamar de César, não tem problema. Ok. Nós temos várias situações onde os nossos animais se envolvem, que ocasionam acidentes com os nossos pets. Várias coisas diferentes que podem acontecer. Inclusive até com cachorros estabanados, podem levar uma queda, um atropelamento. As causas são muitas, né, César? Quais são as principais? Quando você está na clínica, que chegam, me ajuda, me socorre. Quais são as mais, as que acontecem mais, com mais frequência? Primeiramente, boa tarde. Agradeço bastante o convite de vocês, por estar aqui hoje discutindo aí. Eu fico muito contente e honrado com o convite. Bom, realmente a gente trabalha na rotina clínica, nós sabemos que emergências acontecem, né? Emergências não têm hora para acontecer. Então, basicamente, nossa preocupação justamente é com aqueles pacientes que se traumatizam, né? Aí entram principalmente os pacientes que são atropelados, os pacientes que caem, né? Caem da laje, caem do prédio, né? E as interações animais são as brigas entre cães. Às vezes acontece numa praça, o paciente está andando. Então, assim, primeira coisa, no trauma, a gente sempre trabalha com a prevenção. Porque muitas vezes o trauma ele gera aí complicações graves e prevenir é sempre melhor que remediar. Então, a primeira coisa que a gente orienta as famílias é o quê? Se o paciente vai morar num prédio, coloque tela no prédio. Assim como a criança, a gente previne para a criança, o pet também é necessário. Principalmente um gato. Um gato ele não sabe que ele está no 15º andar. Então, a gente passa um passarinho ali na sacada, ele vai querer, ele acha que ele está no E ele tem esse dela. instinto mesmo de andar pelas beiradas e tudo. Exatamente. Né? Numa dessa ele pode cair, e como esses acidentes são geralmente fatais, a gente tem que prevenir. Então, colocar tela em apartamentos, colocar, por exemplo, não ter acesso a piscinas, né, que o pet invariavelmente pode cair na piscina. E sempre quando for andar com o pet na rua, sempre com guia, né, com a coleira e com a guia, para evitar que ele fuja, corra para a rua, seja atropelado. E até mesmo na guia, é difícil um cão que está seguro na guia atacar outro cão, e mesmo porque se todos estivessem na guia, dificilmente teria essas brigas. Porque de repente o seu não vai atacar, ele tá sem a guia, é bonzinho, não vai, mas um outro vem e ataca ele, é até mais difícil de você conter isso, não é? Exatamente. Se todos estivessem de guia, provavelmente esses acidentes não aconteceriam, né? Então a primeira coisa é prevenir, né? E depois, mesmo prevenindo, né, algumas situações, infelizmente, as tragédias e os acidentes acontecem, né? Então, quando acontecer uma situação dessa, de um trauma, a primeira coisa é tentar manter a calma. A gente sabe que isso é difícil, né? É complicado. Quando é dentro da nossa família, fica um pouco complicado. Mas é tentar manter a calma, exatamente, justamente porque ficar mais nervoso a gente acaba não resolvendo, né? A primeira dica, quando você pegar um cão que está atropelado, o seu cão, a primeira coisa, não corra para a rua, né? Você pode se acidentar, o próximo carro pode te atropelar. Tenta sinalizar a área primeiro, antes de acontecer um acidente. Infelizmente, recentemente, a gente perdeu uma colega veterinária que encontrou um cão atropelado na estrada e ela foi correndo e o próximo carro, infelizmente, atropelou. Nossa. E a gente tinha a situação que o cãozinho tinha morrido com atropelamento e a colega também. Então, tomar muito cuidado na hora de fazer um resgate, sempre se preocupe também com a sua segurança, né? Se é um cão de rua, tome cuidado. É um cão que a gente não sabe histórico, se está vacinado, se não está doente. Ele pode te morder, um gato pode te arranhar. Isso porque eles estão assustados também com a situação, e a própria mecanismo de defesa, muitas vezes é um ataque para eles não sabem, né? Estão com dor, estão estressados. Então tentem evitar, é uma dica que eu falo, às vezes ninguém anda na rua com luvas, essas coisas. Pega o próprio tapete do carro, que é de borracha, ele vai te ajudar tanto a segurar o animal como a te proteger de algum acidente. Então né? Tem formas de improviso que são Sim, na hora que pode utilizar, por exemplo, o tapete do carro, tirar uma camiseta, né, para tentar ajudar, mesmo porque a nossa preocupação também com a transmissibilidade de algumas doenças, né? E ainda mais um cão de rua que a gente não sabe o histórico, é bom prevenir também, né? Então, esses detalhes, assim, de socorrer o paciente com muita calma, tentar sinalizar a área, né? São as dicas mais importantes, né? E sempre, numa situação de risco, de emergência, ligue para o seu veterinário, a pessoa que você confia, né? Às vezes ela pode não estar atendendo naquele momento, ela vai te indicar um outro local onde você possa correr, para que faça esse primeiro socorro, né? E mais importante também é durante o transporte até a clínica, a gente já tem várias situações aí que chegam a ser engraçadas, que a pessoa literalmente sai correndo. E aí, às vezes, causa outros acidentes pelo fato de estar desesperada, correndo para
para socorrer. Mesmo também o próprio animal, porque às vezes ele está lesionado de uma forma que pegar abruptamente, levantar com tudo para correr, pode até piorar a lesão dele. Com certeza. Então é sempre tentar imobilizar, a coluna não se mexer de certa maneira. E infelizmente nós não temos um serviço de pré-atendimento, né? Geralmente quem faz o pré-atendimento é a própria família. Então, tomar muito cuidado, essas dicas de imobilizar a coluna. Se você vê que tem um sangramento ativo, a gente não indica o garrote mais, não é para garrotear. O que seria o garrote? O garrote, na verdade, assim, o garrote seria aquela pressão feita via torniquete. Que você vai realmente, assim, comprimir muito forte a área, você vai diminuir a circulação daquela área. Então, antes, quando indicavam, se você vê alguma ferida, algum sangramento, você pega uma toalha e Não. Basicamente, a toalha não é para garrotear, não é para fazer uma pressão muito forte. É para você fazer uma pressão razoável. Então, a toalha é indicada. A toalha é indicada desde que você não comprima muito forte, porque esse muito forte pode... O importante é não apertar o local ali para não... E o mais importante é quando você colocar uma toalha, a gente indica em casa, às vezes as mulheres têm absorvente feminino, já colocam na área. E o mais importante, se por acaso começar a sujar de sangue, é óbvio, você está procurando um serviço médico, você não tire, né, coloque outro em cima. Porque muitas vezes já começa a formar um coágulo ali. E na hora que a família tira, volta a sangrar. Então sempre a gente, uma dica na rua, né? A gente indica, colocou, sujou, coloca outra em cima. E vai colocando outras sucessivas. E fazendo uma pressão moderada, até procurar um serviço médico, né? Você ficar tirando, sinceramente está tirando o coágulo e favorecendo de novo o sangramento, né? Então, deixa eu ver quem está aqui com a gente, rapidinho, sobe lá para mim, filho, onde eu parei, para ver... Oi, Gilson, tudo bem? Tá por aqui o Gilson Vitoriano, boa tarde. Você quer a camiseta? Ok, tá participando. Jair Melo, tudo bem? Boa tarde, Sil. Eu quero usar. Todo mundo querendo a camiseta aí do Brasil. Muita gente torcendo, outros não, pra Copa, né? Enfim, cada um. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver. Luciane Andrine Bigoni. Oi, Rosana. Rosana Ludmila, boa tarde, bem-vinda. A Elaine Cristina Scarpellini Barbosa, de Botucatu, São Paulo. Um beijo, Botucatu. Deise Nunes, também de Botucatu. Botucatu em peso sempre, muito obrigada. Oi, Elaine, boa tarde. Pessoal, mandem suas perguntas, façam suas perguntas. Eu sei, assim, a maioria amam pets. Tem gato, tem cachorro. Manda sua pergunta aí. Primeiros socorros. Tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida de como proceder? Você tem alguma história que aconteceu na sua casa? Conta aí pra gente, manda sua pergunta aqui, tá bom? Oi, Lê. Boa tarde, Letícia Scarpellini Reis. Botucatu também. Olha, Botucatu é em peso aqui, viu? Oi, Lu. Doutor, é verdade que o quiabo pode salvar o cãozinho na cura da parvovirose? Já não é bem, mas e aí? A gente pode discutir um pouco isso, mas assim, isso é um mito que foi criado em cima, principalmente das redes sociais, isso não acontece, tá? A parvovirose é uma doença grave, ela comete principalmente filhotes que não foram vacinados, tá? É uma doença muito grave, com bastante diarreia, vômitos e basicamente o que realmente ajuda os pacientes é o cuidado médico, né? O quiabo, tanto para sinomose quanto para parvovirose, criou-se um mito em cima disso. E realmente nós não indicamos nenhum tipo de... Não existe nenhuma evidência que o quiabo funcione. Nada comprovado. É mais um mito, né? É um mito em cima disso. Então, o que previne, basicamente, como a doença grave, a prevenção é melhor. Então, a gente previne com a vacinação e se eventualmente algum paciente fique doente, o tratamento médico... É complicado, mas salva. Tem pacientes que salvam. Claro que o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor para o paciente. Fácil. Então, nós indicamos realmente a procura de um veterinário, de um colega veterinário que consiga solucionar. Essa história do quiabo realmente foi um mito, né? Cria-se dúvidas na cabeça das pessoas, principalmente as pessoas... Porque a pessoa tem bem aquela mania, né, de acontecer alguma coisa, corre para a internet. Na internet você tem coisas boas, reais, e coisas que não são reais. Exatamente. Aliás, que até podem prejudicar aí o tratamento ou o que for, em vários casos, não só dos pets. Com certeza. Então tem que saber analisar e levar sempre para um profissional, para um especialista, para o médico realmente tá cuidando, tratando do seu pet, tá bom? Oi, Daisy, cadê a minha... Cadê essa pergunta? Não apareceu aqui? Já faço a sua pergunta. Aqui é complicado, às vezes aparece aqui, não aparece no celular, ou aparece no celular, não aparece aqui. Facebook, gente, é ao vivo, são lives do Facebook. Como é que é? Vem aqui para mim ver a pergunta. Não deu. Ô, Deise, faz de novo, pronto. Faça a sua pergunta de novo, Deise. Obrigada, viu? Minha gata, agora é Letícia Scarpellini Reis, está dizendo assim. Minha gata parou de não é bem nada. Bom, gente, pode ser, doutor? Vamos com outras perguntas por aqui. Mas, enfim,
Minha gata parou de fazer na caixa de areia. O que faço para ela voltar a usar? Nossa, é uma pergunta bem complexa, assim, claro, existem vários fatores, estresse é um principal fator, né, e às vezes, muitas vezes, a caixa, a maior parte das vezes o gato não volta porque às vezes a caixa tá suja. E a caixa suja às vezes é um xixizinho que ele fez. E o gato, ele é muito limpinho, muito, né, enjoadinho, fresquinho. Então, assim, existem várias causas, mas a primeira que eu tinha que avaliar realmente é se tá limpa a caixa, se não tem outro gato na região, ou se não tem o cheiro de um outro animal que já possa afugentar ele. Tá certo. Viu, Lê? Isso aí. Eu vi uma pergunta do Maurício aqui. Maurício Dias Moreira. Tudo bem, Maurício? Muito bem-vindo. Não, o Loupe também tá por aqui, que é de Curitiba. Beijo, Curitiba. Tá frio em Curitiba, hein? Um beijo pra vocês, Curitiba, Paraná. Mas o Maurício Dias está perguntando, pode ser castrado os animais fêmeas? Sim, sim. As fêmeas, na verdade, são as principais... A gente realmente indica a castração da fêmea porque já existem vários estudos comprovando que a gente pode prevenir alguns tipos de tumores, principalmente tumor de mama. Então, sim, a castração é indicada. Então, seria indicada até. Sim, indicado. Precisa de uma supervisão do veterinário, mas, obviamente, nós indicamos, sim. A castração hoje ela tem um caráter preventivo, né? Então, isso é discutido com o veterinário, com a família, e nós indicamos, sim, na maioria das vezes, a castração. Preventivo não somente para filhotes aí que depois vão ser abandonados, jogados na rua, que às vezes não toma esse cuidado, aí dá lá 6 filhotes, 8 filhotes, falando no caso de cachorro, enfim, aí de repente a pessoa vai lá e põe na rua, abandona. É crime o abandono, gente, vamos, castra que você já evita isso e evita também doenças, não é mesmo? Como o doutor está falando aqui, é uma prevenção, viu? Maurício, cadê, ó? Perguntei sobre o pipi do nosso cão, como assim? Deixa eu ver aqui, pera lá. Vamos ver o que está acontecendo com o pipi do cão, gente. Pera lá, vamos ver. Ih, eu não enxergo. Cadê, Daisy? Vou fazer uma pergunta. Meu cachorro foi castrado. Falaram para mim que o pipi iria diminuir. Mas pelo contrário, ele está fazendo mais pipi do que antes. O xixizinho, você está dizendo, ele aumentou o xixizinho pela casa, é isso? E aí, doutor, acontece? Então, isso é um outro mito, né? Por exemplo, a castração realmente ela diminui a quantidade de hormônio, né? E a tendência à diminuição da quantidade de hormônio é esse comportamento territorialista do macho diminuir. Mas isso acontece não em todos os animais. A gente sabe que outras áreas do corpo produzem esse hormônio e essa produção muito reduzida, de 5%, é o suficiente para o animal continuar com o comportamento. Mas aumentar também não... Aumentar não é comum, né? Pode ser alguma causa ou psicológica, emocional? Pode. Era bom investigar a causa metabólica, alguma doença que ele pode ter. Muitas vezes, a maioria das vezes, está relacionada à parte comportamental. Não tem muito que nós façamos assim, de caráter medicamentoso, mas muitas vezes é o comportamento. Ele tem esse comportamento já, mas é um mito achar que o paciente pode perder realmente todo o comportamento territorialista. Alguns pacientes não melhoram nada, né? Isso tem que ser discutido com a família antes, e isso não é uma coisa que afeta a vida do paciente. Na verdade, ele está fazendo que a natureza pediu para ele fazer, marcar todo o território ali. Tá certo. Viu, Daisy? Tá respondida, amor? Obrigada. Sobe um pouquinho, filha. Deixa eu ver se eu não pulei na água lá pra cima. Ninguém, né? Lobo de Curitiba. O problema... aqui. Não. Do quiabo eu já vi. Então tá certo. Deixa eu ver aqui quem mais. Oi, César. César Silva. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? A Deinha também. Bem-vinda, Deinha. Eduardo Jardineiro. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. O meu macho é um pincher, é isso? Pincher? Não, acho que independe da raça, né? Depende da raça. Depende da raça. Ok, voltando aqui aos primeiros socorros, viu, gente? Vocês têm alguma dúvida de como proceder em algum caso de alguma lesão? Porque a gente sabe que nossos animais estão sujeitos a vários tipos de acidentes, né? Então, primeira coisa, como o doutor falou, prevenir. Facadas, muito comum. De repente, um animal está em casa, a gente esquece a bolsa, eles fuçam mesmo, ou em cima da cômoda, e ele toma uma cartela, ou um ou vários comprimidos do ser humano. Pode causar intoxicação, é perigoso para o animal o remédio do ser humano, porque tem gente até que medica o animal com remédio do ser humano, né? E há diferenças, não há? Sim, com certeza. Os cuidados com os pets são os mesmos dos cuidados com crianças. É uma criança, é uma né? criança, é uma criança de pelo, né? E ela não vai aprender a falar. Então, assim, os mesmos cuidados. São produtos químicos, medicamentos, venenos, sempre longe.
na minha opinião, os fabricantes deveriam colocar longe do alcance de crianças e animais domésticos. Alguns fabricantes até colocam, né? Tá. Mas e acidentes acontecem, o paciente vai lá e fuça na bolsa. Algumas medicações são autorizadas o uso na veterinária, e nós até mesmo prescrevemos. Outras podem ter um efeito muito grave no paciente, né? Então, por exemplo, anti-inflamatórios costumam ter um potencial bem grave, alguns analgésicos que são comumente usados na nossa rotina, nós humanos tomamos, os pets. A famosa dipirona. Faz realmente muito mal ou não? A dipirona pode ser tomada por cão, a gente prescreve, só que as doses são diferentes, né? Então as doses são bem diferentes, precisam ser ajustadas e às vezes, como eles geralmente são cães pequenos, geralmente quem faz as artes são os cães menores, a quantidade de remédio exposto muitas vezes é muito alta, então necessita aí de um controle. E por um acaso, por exemplo, ingerir essas medicações, tem que realmente correr para o veterinário para que o primeiro suporte. Nossa preocupação também são com antidepressivos, né? Muitas vezes o cão pode tomar antidepressivo, e os pacientes entram numa sonolência, às vezes tem pacientes que até em coma de tantos sedativos que eles tomaram, né? Então é importante, toda vez que acontecer um acidente, não tentem dar leite, não tentem dar nenhum tipo de alimento, justamente porque se o paciente vomita, ele pode às vezes sufocar com o próprio vômito, com a consciência rebaixada. Então nós indicamos nesse contexto, ingeriu, pega a cartela do que ele ingeriu e corre para o veterinário, porque existem medicações que têm antídotos, tem medicações que não têm antídotos, então nós preferimos sempre fazer o tratamento. Então, se você tem a possibilidade, se você viu qual foi a causa, isso é muito importante, né? Levar, porque às vezes você sai correndo e tá aí um passo muito importante para o salvamento mais rápido com até, certeza. Na hora da medicação e tal. E eu queria perguntar também, porque você falou do leite. Geralmente, internet, ou pais, ou vizinhos que falam, dá leite porque o leite desintoxica. Pelo contrário, não é? O leite ele pode até aumentar a potencialidade do veneno. Exatamente. Em algumas situações sim, é que se cria um mito em cima do leite. Na verdade, o leite, nós indicamos numa situação muito específica. Existe uma planta, né, que ela pode liberar oxalato de cálcio, que pode ter potencial deletério, que nós podemos usar o leite para diminuir a absorção, mas para lavar a boca. Nós não damos para o paciente ingerir. Tá? É uma situação muito específica, uma planta muito específica. Tirando essa situação específica que é dada pelo veterinário, todas as outras situações é contraindicada fornecer qualquer tipo de alimento ou comida após um evento de intoxicação, até mesmo de trauma. Porque o paciente pode vomitar, o paciente pode... Nossa preocupação é com ele broncoaspirar. O que é isso? Ele vomita e esse alimento vai para os pulmões. A gente pode ter uma pneumonia grave. Pode complicar mais. Pode complicar. Às vezes é uma situação tão simples. E às vezes o fato de alimentar o paciente vomitar pode complicar todo o, como se diz, a alta do paciente. Seria um caso simples e passa a ser um caso mais complicado. Então, na dúvida, não administre nenhuma medicação e não dê nenhum tipo de alimento ou bebida até a avaliação do veterinário. Então, quando, de repente, acontece muito quando um gato, principalmente os gatos, né? Infelizmente, é um quadro que acontece mesmo. Você está em casa, de repente chega o seu gato já babando, já envenenado. O que fazer? Pega e leva para o veterinário. Você não vai ter a causa do veneno. Geralmente sabe-se, né, que é chumbinho, veneno de rato, enfim, né? Mas, enfim, às vezes é muito difícil salvar, porque é um veneno muito rápido, né? E o gato veio não sei de quanto tempo que veio morrer no nosso pé. É triste a realidade. Mas é pegar e levar. Não dá nada. Nada. Nem aquelas fórmulas milagrosas. Põe vinagre com isso, com aquilo, nada. Não, nós indicamos nenhum tipo de orientação. Basicamente, em algumas situações específicas, quando a família liga no hospital e existe um tempo de demora até chegar do hospital, existem alguns procedimentos orientados pelo veterinário que nós podemos fazer para tentar, claro, a família está distante, uma cidade aqui próxima, não está tão... E aí, nesse deslocamento, realmente a gente passa algumas orientações. Mas é importante que essa avaliação seja feita caso a caso. Nós não podemos, assim, generalizar e todos os pacientes vão precisar de determinado protocolo, com determinado procedimento. E isso pode colocar a vida deles em risco. Então, realmente, a indicação infelizmente, nessas casos, é uma emergência. E a emergência precisa de um cuidado de uma equipe médica que possa dar o primeiro socorro e tentar realmente reverter essa condição. César. Bom, nós falamos aqui de intoxicação, envenenamento, a causa atropelamento. Nós já falamos também como proceder, queda, que é basicamente, não igual, mas um atropelamento com feridas, ferimentos, fraturas também, que acontecem tanto no atropelamento quanto numa queda, né? E queimadura.
Queimadura. Tem muito caso de queimadura também em casa que acontece, como criança, né? Mexe lá, cai uma panela em cima, ou qualquer outro tipo de caso, ou mesmo um incêndio. Como proceder com queimaduras? Os primeiros socorros para Primeiros socorros. queimaduras. A primeira coisa, o detalhe, é não passar pasta de dente. Ah. Né? Que é uma todo coisa mundo, que né? todo mundo passa pasta de dente. Vamos Pois deixar a pasta de dente para a escova e para os dentes. Tá? Pasta de dente não é para queimadura. Então, o que a gente mantém sempre como a queimadura, dependendo do grau, né? Ela pode ser uma queimadura mais grave ou menos grave, nós indicamos sempre manter a área fechada. Geralmente, se você tiver uma compressa, uma gás estéreo, ou se não tiver, uma roupa limpa, né, que você possa embeber com água limpa e deixar sobre a área, tá? Não passar água corrente? Água corrente, nesses casos, em algumas situações, pode piorar, tá? Então, se for uma queimadura, às vezes, química, né, dependendo de algumas situações, o agente pode piorar. Então, a gente sempre mantém um pano úmido em cima. Se a queimadura foi em decorrência de fogo mesmo, de um contato direto com a superfície quente ou fogo direto, realmente é colocar um pano úmido sobre a área, né? E realmente, mais uma vez, correr para o médico fazer o primeiro socorro. E basicamente, eu já vi na minha rotina clínica o pessoal colocar pasta de dente, pó de café, açúcar. Onde tudo ali só piora. Exatamente. Vamos deixar o açúcar e o café para o nosso cafezinho, que depois do atendimento a gente toma, e a gente vai deixar a pasta para a escova. Porque essas condições, o café, o açúcar, eles podem contaminar uma ferida que às vezes não estava contaminada, infectar, e o paciente, exatamente, que não tinha infecção, agora ele passa a ter. Então, na área, pode, em algumas situações, se for fogo mesmo, pode lavar com uma água mais gelada, uma água mais não tão quente, depois manter a área protegida e depois levar para uma avaliação, e sempre esse pano, umidificar esse pano, porque se ele gruda na pele, depois é uma dor e um desconforto. Colocar ele úmido, há uma chance menor de ele aderir à pele. E um conforto também para o paciente. Pra dor, exatamente. Né? Ok, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Dainha, beijo pra você, viu? A Daisy. Já dei muito leite para o meu com boldo. Leite com boldo amassado para dor de barriga. Pode fazer isso? Não, na verdade o leite ele pode até piorar, né? A dor de barriga, né? Pode dar diarreia, né? Porque se o paciente, assim, nós humanos somos os únicos animais que tomam leite depois de mamado, né? A maioria Continuamos. Exatamente. Então nós contraindicamos o leite em maioria das situações porque ele fermenta, lactose, isso pode gerar gases, diarreia. Então a gente tenta evitar o mesmo porque hoje em dia o leite, infelizmente, ele tem muitas substâncias químicas também, né? Sim, não é aquele leite, mesmo porque mesmo de vaca pura não é indicado. Mas principalmente esses de caixinha e tudo, tem muita química, não é? Tem muita química, tem um setor aí que cuida disso, né, em relação à qualidade do leite, mas eu posso garantir que o principal problema realmente não é isso. Porque... É justamente porque ele tem algumas propriedades químicas, propriedades nutricionais que ele não precisa, muitas vezes na ração balanceada, alimento balanceado, ele já consegue leite, ter. Não. Exatamente, a gente tenta evitar ao máximo, para não ter problemas, né? Senão tem diarreia, tem vômito. Então, você dá o leite para dor de barriga pode causar mais, amor. Com boldo ainda, com boldo. Daisy. Poxa, essa eu nunca ouvi, leite com boldo. Tá certo. Oi, Ricardo, tudo bem? Ricardo Soares, boa tarde, seja bem-vindo. Quem mais tá por aqui? Cadê a minha pergunta? Agora eu já achei. Já fiz, Daisy. Acabou aqui? Não tá aparecendo? Então tá, vamos esperar um pouquinho. Mas enquanto isso eu pergunto, porque eu quero saber a respeito de convulsão. Você está em casa de boa, de repente está ali seu cachorro, o seu gato, tendo uma convulsão. O que fazer? Excelente pergunta, mesmo porque está numa época muito propícia, infelizmente, a convulsões, que é a época de Copa do Mundo. Duas épocas principais, Copa do Mundo e final de ano. É muitos fogos de artifícios, tem cães que ficam desesperados. Então, a gente sempre tenta orientar a não soltarem fogos, mas infelizmente isso aqui no Brasil não se pratica, né? E alguns países, algumas regiões do mundo já são proibidos, né? Justamente pelo mal-estar que pode causar tanto para alguns seres humanos. Até à toa, não tem nenhum Exatamente, né? Mas essa época a gente fica muito preocupado, porque aumenta o risco, porque o estresse, né, o nervosismo, em algumas situações podem disparar. Aqueles pacientes são doentes, eles podem ficar muito ansiosos, muito nervosos. Então, uma dica básica realmente é tentar no momento que antecede o jogo, é pegar alguns algodão mesmo, né? Tentar colocar no ouvido do cão, para amenizar, tentar fechar ele num ambiente mais tranquilo, ficar com aquele membro da família que ele mais confia, né? Em algumas situações orientadas pelo veterinário,
Alguns pacientes até se recomenda sedar nesses momentos, né? Olha. Porque a gente já atendi pacientes que ficam muito desesperados, já vi paciente que vários pacientes que atravessam portas de vidro, né? E se machucam, se cortam, Gravemente, pelo né? desespero, né? De realmente não entender que aqueles fogos não têm mal para eles, Tá. isso irrita o ouvido, assusta. Então a convulsão é algo que nós nos preocupamos muito nessa época do ano, porque a casuística, o número de atendimentos de convulsão nessa época do ano dispara. Então, nós recomendamos, nesse contexto, proteger, isolar o paciente, colocar realmente aquele algodão que eu disse a você, e realmente aqueles pacientes que têm quadros mais graves, existe até como te prescrever um tranquilizante antes do jogo, mas isso sempre sob orientação do veterinário. Caso específico, a gente até dá um sedativo, né? O paciente dorme durante o jogo e aí ele fica mais tranquilo, então não tem como. Mas a convulsão, de maneira geral, uma dica importantíssima de segurança para nós humanos, o cão, ele não enrola a língua, como acontece em alguns casos na medicina humana. Então, esse negócio de abrir a boca para desenrolar a língua é um risco muito grande. Durante a convulsão, o paciente ele perde totalmente os reflexos e totalmente o controle. E numa dessa, ele pode, você com a mão na boca dele, travar a mandíbula e pode causar sérios riscos à sua saúde. Então, o cão, de maneira alguma, a gente coloca a mão na boca do paciente, deixa ele, não enrola a língua. E, basicamente, a gente tenta evitar danos. Por exemplo, se a convulsão é em cima da cama, tenta colocar ele no chão. Ele não caia da cama, não bata a cabeça, tá? E toda crise convulsiva é uma emergência médica. Então, assim que o paciente recuperar da primeira crise, entre uma e outra, procure uma ajuda médica para que que a gente faça um controle com medicações, que o paciente não convulsione sucessivamente e não piore ainda mais o quadro. Então, a dica importante é não colocar a mão dentro da boca, tá? E basicamente deixar numa área mais tranquila que ele não possa cair da onde ele estiver. Então, convulsionou em cima do sofá, da cama, na escada, coloque ele no chão. Exatamente, um colchãozinho, uma almofada para ele não bater a cabeça. Realmente, as crises têm uma tendência muito grande de ter uma crise logo depois parar. E nesse momento você pega ele e leva para o hospital ou para o seu veterinário de confiança. Então a melhor solução é nesse intervalo esperar um pouco para parar a crise e levar? Ou não? Já começa a ter que correr? Muitas vezes o desespero as pessoas já levam. E nisso o paciente está se debatendo, pode cair do colo, pode se machucar, pode morder um membro da família. Então, há uma tendência das convulsões elas pararem por um período. E nesse momento que a gente coloca o animal no carro, já vai ligando para o veterinário de confiança, para um hospital de confiança. Vai preparando tudo para exatamente, levar. E durante a copa, esse cuidado, às vezes com um algodãozinho no ouvido, ajuda a maioria dos pacientes. Porque nós estamos em plena Copa do Mundo e domingo tem jogo do Brasil. Apesar de nem todo mundo estar tão afoito com isso, sabemos que os fogos de artifício é muito comum aqui para qualquer motivo. Então é óbvio que domingo vão acontecer os fogos. Aí então as dicas já, algodãozinho no ouvido, um conforto ali juntinho de você no momento, né, de medo. Com certeza. Aliás, a gente estava falando sobre internet, né? Que a gente qualquer coisa corre para a internet para dar uma olhadinha. Tem muitas fotos na internet de quando vão acontecer algum tipo de fogos por causa de alguma data. É uma amarração que se faz no cachorro, ou com uma faixa, ou o que for. Isso é real? E como procede? Ele é muito relativo. Para alguns pacientes funciona muito bem, no sentido que parece dar um conforto para eles. Só que não existe nenhum estudo que comprova que isso é eficaz para o controle de crises. É óbvio que isso tem que acostumar com o paciente. Tem pacientes que nunca viram aquilo na vida. E você ele vai ficar até mais com medo, inseguro de estar amarrado. Exatamente. Então, isso é muito dependente. Não existem ainda estudos que garantam que isso vai funcionar, tá? Na verdade, isso é uma sensação, mimetiza como se fosse um abraço, uma sensação de segurança. Que eu acredito que nesse contexto, o abraço da família é muito melhor. É mais quentinho, né? É mais quentinho, o cão sente o seu cheiro, sente ali a sua presença. Então, a minha indicação é essa. Não existe ainda comprovação de que essa amarra, essa malha em volta do corpo vá proteger. E às vezes as pessoas acham que isso é uma proteção e esquecem, e aí o paciente volta, além de estar amarrado, ele teve um monte de crise, né? Então tomar muito cuidado, então isso não dá para se generalizar, não funcionam para todos, tá? Tem que acostumar o paciente àquela condição. Chegar em casa e amarrar o cão, tem cães que vão convulsionar por causa disso. Exatamente o que eu ia falar. Disso. Nem vai causar um estresse nele. Exatamente. Okay. Como eu sempre falo para tudo, cada caso é um caso e sempre procure um especialista. Pelo menos se você tem dúvidas, não está acontecendo, mas já aconteceu,
Liga, vai até o consultório, pergunta, tira suas dúvidas para o conforto dos nossos animais mesmo, né? E para evitar aí coisas piores. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Obrigada, Deise. Obrigada, doutor, por tirar as minhas dúvidas. Obrigada você, viu, Deise? Um beijo para você. Anderson Vital está por aqui também. Adolfo Giron. Tudo bem, Adolfo? Bem-vindo. Donizete Pandorche. Um beijo, Donizete. Durval Alves dos Santos. E aí, Ney? Tudo bem? Bem-vindo também. O Adriano Lúcio está por aqui. Quem mais? Meu cachorro. Já subiu de novo. Tá uma confusão hoje esses recados, né? Eles estão indo e voltando. Mas, enfim, é isso aí. Outra coisa que eu queria saber a respeito para primeiros socorros, isso é por experiência própria minha, engasgamento. Engasgou. Gato, cachorro. Primeiro eu quero saber, tem diferença nos procedimentos para desengasgar um gato e um cachorro? É a mesma coisa? E como fazer? Na verdade, assim, o gato ele tem assim uma anatomia muito diferente do cão, né? O gato ele tem aí umas particularidades quando eles se engasgam, costumam ser um pouco mais graves. Né? O engasgamento, de maneira geral, não é tão comum, tá? Geralmente o engasgamento se dá mais por objetos que ele ingerir ou até mesmo comida. Às vezes um cão, aquele esfomeado, que come um pedaço de carne maior do que ele consegue comer. E nesses casos passa a ser uma emergência, porque as manobras que nós fazemos, elas não são muito padronizadas, ou seja, no humano é muito padronizada as manobras principalmente a manobra de Heimlich. No caso do cão, isso não é tão eficaz. O que implica que muitas vezes, quando ela é feita de maneira errada, isso vai gerar mais problemas para o cão. Então, o engasgamento é realmente também uma emergência médica. Nós já pegamos inúmeros tipos, desde dinossauros de plásticos engasgados, até pedaços de tomate, cenoura. O que a gente aconselha geralmente é realmente a prevenção, né? Por exemplo, objetos, né? Crianças e cães, né? Não combina muito. Já pegamos, por exemplo, ponta de mamadeira engasgada, que o cão vai lá cair e quer morder. Isso sem falar... Tudo que ele acha, ele pensa que é o brinquedinho dele. Então ele vai lá e... As manobras, geralmente, aí que está outro problema. Enfiar a mão para tirar o objeto pode ser um risco muito grande. E ainda mais, exatamente. E o cão pode eventualmente morder numa situação dessa. E às vezes a gente vai ter dois problemas: um cão engasgado e um dedo machucado. Então a gente prefere sempre, nesse contexto, o engasgamento, graças a Deus, não é algo comum na rotina. E quando acontece, geralmente, nesses casos, a procura de ajuda médica é a mais importante, né? As manobras de desengasgar, fazer a contrapressão do abdômen, elas funcionam, mas não em todos os casos, tá? Então, basicamente, a nossa preocupação é não colocar a família em risco. E aí esse dedo pode realmente causar. Nós já tivemos acidentes de famílias que vão tentar ajudar e famílias que chegam quase a decepar o dedo. A gente pode estar falando, às vezes, de um cão grande, né? Que tem muita força na mordida. E às vezes essa mordida é totalmente involuntária. O cão não quer morder, mas como proteção acaba acontecendo e acidente... Não, obrigado. E isso pode gerar um problema mais sério. O engasgamento é um problema não tão comum, mas que necessita, infelizmente, de ajuda médica, que nem criança quando se engasga. Então, é muito mais preocupante. Porque muitas vezes também pode não ser com objeto. E aí? Com objeto você vai virar de ponta cabeça, de repente, ou não, fazer a pressão e correr. E quando não é? O alimento líquido, está dormindo, acorda engasgado. É muito complicado. Isso eu passo por isso que eu estou falando. Eu tenho uma pug e o palato dela tem é mais complicado, o palato. Então, e ela é muito ansiosa, desesperada por comida, na realidade. Então eu não posso dar ração que ela engasga com todas, até molhada. Tem que molhar a ração antes para ela comer e ainda assim ela engasga. Os alimentos que ela come, comida natural, bato no mixer para ficar papinha e ela engasga porque ela vai desesperadamente. Então eu tenho que dar um pouquinho, tirar, É complicado, por isso que eu estou perguntando o que fazer com esse engasgamento. Exatamente. Essas condutas de dar um alimento, às vezes, um pouquinho mais fácil de deglutição é melhor, porque eles são desesperados, eles são esfomeados. E o pug, na verdade a gente chama das raças de bracocefálicos, são esses cães de focinho curto, né? O termo bracocefálico é crânio curto, então quer dizer, eles não tem focinho, basicamente, né? Que nem, por exemplo, um pastor alemão, que tem um focinho grande. Então, esses cães engasgam mais, né? Então, basicamente, no dia a dia, a gente vai escolhendo os alimentos que engasgam menos. Não que eles não engasgam, eles vão acabar a possibilidade menor. Então, um alimento um pouco mais pastoso, líquido, né? É o que eu tenho que fazer sempre. O mixer, a batata, a cenoura, a carne, o arroz... Mixer, é papinha. Exatamente. Aí até deixo ela morder mais os brinquedinhos, que eu tenho medo dessa falta desse exercício do maxilar, porque ela não mastiga a comida.
É tudo molhado, tudo triturado, tudo Exatamente. molinho, né? E é bom mastigar. E o alimento, Então. lembrar que o brinquedo sempre tem que ser muito maior do que a boca, porque Pois senão é. ele passa. Olha, deixa eu tirar o som aqui, eu vou ver. Eu quero ver as perguntas que não estão aparecendo ali, ó. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se tem alguma diferente. Põe pra baixo, filha, deixa eu ver. Hoje. Valeu, Deise. Obrigada a você, viu? É isso aí. A Deise Nunes de Botucatu. É isso aí. Já falamos para ler a respeito da gata dela, né? Valeu, Lupe. Curitiba, um beijo para você. Não, tá tudo misturado as perguntas hoje, tá vendo? Ela vai e vem para cima e para baixo. Enfim, doutor, alguma consideração final a respeito aí? O mais importante, então, primeiro, cuidar para evitar os acidentes. E nos primeiros socorros, então, o que mais importante que você quer dizer, que faltou aqui alguma pergunta, você quer fazer uma consideração final? É basicamente para a segurança e primeiro socorro sempre pensar você se proteger, a proteção individual, né? Então a proteção individual, depois a proteção do paciente. A gente não quer várias situações de urgência. Então no trauma, basicamente compressões na área, tá? Compressões locais, geralmente estruturas limpas, a gente colocou absorvente feminino, toalhas limpas, né? Fraldas de criança, às vezes você pode colocar e fazer aquela compressão. Sempre proteger, no caso, o pescoço e a via aérea, para manter sempre ela aberta, e sempre esticar o pescocinho, tá? Não deixar o pescocinho cair, porque isso dificulta a respiração, correto? Não fornecer nenhum tipo de alimento, em qualquer situação de emergência, é contraindicado, salvo como orientação veterinária. Então, alimento, bebida, numa situação dessa, não deixe o animal comer nada e nem forneça nada para ele. Não busque na internet a solução. Exatamente. Então, proteger sempre a coluna durante o transporte, a via aérea, fazer as compressas no caso de sangramentos que você notar, né? Já ligar previamente para o seu veterinário para já adiantar o assunto e você fazer um transporte com mais segurança. Às vezes, muitas vezes você não conhece o local, colocar no aplicativo que te guie, né? Porque nesses momentos, exatamente, esses minutos, né, podem fazer diferença. Então, muitas vezes, sempre vai socorrer um paciente na medida do possível. Procure uma ajuda, procure um vizinho, procure um parente, para que essa pessoa vá dirigindo, você vá com o seu cão dentro do carro, porque muitas vezes fazer o transporte, até pela legislação de trânsito, é proibido sem o devido cuidado de segurança. Então, sempre é bom procurar ajuda. Pode causar um acidente também na hora de o transporte, claro. E aí não vai fazer muito sentido, né? Tentar socorrer um cão e acabar se acidentando. Não vai conseguir socorrer nenhum nem outro, exatamente. Né? E coloca a vida de outras pessoas, outros animais em risco, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar dessa forma, não alimentar. Preventivamente, sempre usar guia, coleira, colocar tela em casa. Não é só porque às vezes não tem criança, mas tem um gato. Né? E o gato é uma criança, então colocar lá a tela para evitar acidentes. Né? Medicamentos, produtos químicos altos. Todos longe do alcance. É uma criança, gente, é um bebê com pelos e patas. Exatamente, exatamente. É algo que a gente tem que realmente trabalhar e, acima de tudo, parece ser difícil o que eu vou falar, mas é sempre manter a calma, tá? O desespero na hora, a gente pode fazer algo que às vezes não é o melhor para o animalzinho naquela condição. Então, sempre, né? Procure seu veterinário, converse com ele sobre os primeiros socorros. Eu, particularmente, eu sempre, naquela primeira vacina, sabe, lá, primeiro dia da família, naquela orientação pediátrica, nós passamos todos os primeiros socorros, porque isso é importante. Isso é muito importante. Porque uma situação de emergência acontece. E aí, olha, eu já fui orientado, o profissional já me orientou o que eu faço nessa condição. Justamente porque aí, na verdade, não é para você tratar o seu animal, é só para você não fazer algo que possa prejudicar o serviço do veterinário no atendimento. Então, só isso já ajuda bastante. Né? Só o fato de não prejudicar mais a condição dele já nos dá um suporte muito melhor. E muitas vezes até mais chances a ele, porque de repente você pode tomar uma atitude que está sendo muito pior aí, ou prejudicando ainda mais. Eu adorei saber você dá as dicas de que não é comum. Não é comum a prática, é muito importante. Eu digo assim, eu adoraria chegar com o filhote lá, já sair do consultório, com essas orientações. Não é mesmo? Porque eu acho é muito importante a gente saber, primeiro, como falou, manter a calma. Impossível? Não é. Na hora do susto, acho que você ganha forças, não é mesmo?
Então, manter a calma, isso é muito importante. Eu adorei saber que você dá essas dicas. Tá aí, colegas. Isso é muito legal, adorei. Muito importante. É importante, é importante. Porque a gente não se orienta, não é que é a vacina que tem que fazer, não é o vermífugo que tem que fazer, não é só orientação médica, é só orientação de prevenção. Também. Eu acho que é super importante, porque isso, acidentes, infelizmente, esses acidentes, eles estão relacionados a fatalidades e é mais importante que a gente previna isso, né? Aí eles crescem com saúde, nós realmente consigamos impactar, né, nisso e o paciente viva com qualidade de vida, que é o que a gente pretende sempre, né? É claro. Então, essa orientação sempre vai na prevenção de acidentes. Acho que Mesmo porque acidentes acontecem das formas mais variadas possíveis. Não prevê que vai acontecer, mas nós temos como, o doutor falou que nós temos como tomar precauções. Mas acontecendo, mantenha calma e especialista, nunca tente fazer o que não é da sua área. Porque tem gente que acha que vira o médico na hora, né? Ah, não, eu sei, eu entendo, eu já vi do vizinho acontecendo, já vai lá e prejudica ainda mais. Então, gente, sempre procure orientação médica. Como o doutor se falou, vai ligando, vai socorrendo, pede para alguém ligando, se não pode, já vai preparando, eles já vão se preparar lá na clínica para esse atendimento mais rápido, porque o tempo conta, né? Com certeza. Cada segundo conta aí. Tem mais alguém por aqui? Deixa eu ver, o Emerson Valim, beijo Emerson. Oi, Sandrinha. Sandra Teodoro por aqui também, Roseli Machado, pois é, quem mais? Augusto Silva, tudo bem, Augusto? Augusto é o dono das perguntas, é o homem das perguntas, tá quietinho hoje, Augusto? Acabou de chegar por aqui. Oi, tudo bem? Como está sua mamãe? Tá bem, minha mãe tava com pressão alta ontem, veio pro hospital. Tá tudo bem, obrigada, viu? Solange Javeiro, boa tarde, Sandra Teodoro. É isso aí, gente. Hoje foi o nosso papo aqui. É a primeira vez que o doutor vem, vou pegar ele muitas vezes. Vou pegar a esposa também. A sua esposa, Sim, ela trabalha com felinos? Com medicina felina, isso. Medicina os gatos. felina, olha os só. gatinhos, Vamos ela saber que cuida. tudo sobre os cats aqui. Exatamente. Ok, vou trazer ela aqui também, ela já está convidada. Sim. Convido para que volte mais vezes, para abordarmos muito mais assuntos, não é mesmo? Assuntos é o que não faltam aí para a gente saber a respeito dos nossos pets, não só como proceder, mas doenças, né, que a gente tem às vezes curiosidade, pelagem, tem tanto assunto para a gente bater e debater a respeito dos nossos pets. Te convido novamente para voltar, a gente vai combinar. Com certeza. Okay? Espero que tenha gostado. Com certeza. Agradeço de coração a sua presença. Eu que agradeço todo mundo aí que está online, agradeço o convite, para mim é uma honra poder estar aqui. E espero que eu tenha ajudado e a gente vai conversando. É importante isso, né? O mais importante que você falou é qualquer tipo de informação da internet, ligue para o seu veterinário de confiança, pergunta se isso é real, se isso é factível. E não coloque seu animalzinho, seu pet, numa condição de risco. A maioria, vamos dizer aí, mais de 90% das informações de internet, elas são inverídicas, elas não são verdade. Então, tem que filtrar muito bem. Filtra muito bem as coisas. E ainda assim, pede orientação. Sim, exatamente. Filtra, liga pro seu veterinário de confiança, conversa com ele e ele vai te orientar melhor e não colocar a vida do seu pet em risco. Ok, tá certo. Nós voltamos com o Dr. César Ribeiro, vamos voltar muitas outras vezes, mas por hoje é só. Só que agora, para encerrar a entrevista, eu vou chamar o nosso intervalo, é um vídeo que você vai ver agora, é um vídeo, como é que chamava o vídeo mesmo, Bianca? Cachorros desastrados, o que também pode ocasionar vários acidentes aí, em quedas e tudo mais, né? Vamos assistir esse vídeo, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade aqui do nosso programa.